Graça e paz, irmãos. Gente, isso aqui está aqui, aqui está aqui. Eu tô assim como que eu posso dizer que sim, estou envolvido pelo Espírito Santo, porém sou carne e osso, e a grande responsabilidade de estar aqui para falar a vocês é muito grande, e eu dependo, preciso e careço da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim e habita em você, e que Ele me auxilie, e que Ele nos auxilie a entender aquilo que nós temos para esta noite. Amém. Eu amo aqui, eu amo demais. E o tema que nós escolhemos para estar falando nessa noite se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O pastor vai focar a pouco da igreja. O tema da mensagem dessa noite: alinhando para o crescimento. Eu amei, pastor, a mente do Thomas e do André dentro desse trabalho que foi feito. Ficou muito bom, o senhor comentou a respeito disso. E nós estamos aí amadurecendo o que nós estamos fazendo, conhecendo. Então tudo que vai acontecer esse ano vai ser desvendado, coisas que nós não entendíamos, coisas que nós não víamos, para o crescimento do reino, para o crescimento do reino através da minha e da sua vida. Por isso eu quero que você fique bem à vontade de tirar a sua máscara, de dizer: eu não sou nada, não sei falar, não sei cantar, não sei. Eu gostaria que você se colocasse à disposição do Espírito Santo de Deus, porque esse é o ano que eu amo, é o ano da atuação do Espírito Santo na minha vida, porque Ele conhece de melhor o que eu sei fazer, o que você sabe fazer, e aonde eu posso dar 100% para o reino. Esse ano é ano de amadurecimento. Então, se desarme, deixe Deus usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero acompanhar aqui a leitura que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus
Pois todos os homens que estão falando, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, pardos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito, da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Até aqui. Irmãos, o que eu tenho a dizer aqui sobre o Pentecoste é algo que aconteceu logo depois da Páscoa, e logo após a Páscoa se tinha 50 dias para esse Pentecoste, que era uma das festas que se fazia em Israel. E tem mais duas festas em Israel que são feitas, porém a qual nós queremos destacar nesta noite é essa do Pentecoste, que ela trazia as primícias da terra, da plantação, trazia-se as primícias. E o Pentecoste, ele foi simplesmente uma coroação da Páscoa, porque o povo, principalmente os discípulos que estavam reunidos no cenáculo, uns 120 que estavam ali reunidos junto com os discípulos, eles estavam com medo. Eles tinham perdido o melhor deles, eles tinham perdido a metade do céu que tinha voltado para o seu lugar. E havia uma certa distinção, uma certa perseguição contra esses. E eles viram por bem se ajuntarem e estarem no cenáculo, juntos, orando e buscando a Deus. E eu digo que foi a coroação da Páscoa para esses discípulos. Por quê? Porque Jesus havia deixado uma promessa: eu irei ao Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo, e Ele vos guiará, Ele vos ensinará, Ele vos dará a diretriz, Ele vai fazer muito através de vossas vidas quando Ele vier. Havia então uma promessa, e eles estavam aguardando. Porém, depois da Páscoa, 50 dias, talvez alguns que se reuniam ali, por já ter participado da Páscoa, eu vou embora, já fiz a minha parte, a parte da Páscoa, eu vou deixar com o meu vizinho que vai ficar a minha parte da minha colheita para o oferecimento a Deus, e vou embora. Talvez alguém se dispersou e foi embora. Porém, aqueles que ficaram, eles viram aí o cumprimento da promessa do Senhor Jesus, o Espírito Santo sendo enviado e ter tomado a vida desses homens e dessas mulheres. Aqui eu adentro a uma aplicação para esse nosso alinhamento para o crescimento. Nós
que somos ministro dessa casa, nós gostaríamos que vocês fossem abençoados. Eu não preciso perguntar ao pastor Diogo, não preciso perguntar a ninguém, nós queremos mesmo isso, porque essa igreja é uma igreja séria, e ela se preocupa com a sua vida. Não que nós temos dinheiro para suprir a necessidade de vocês e ajudar nisso, naquilo, não, mas nós queremos suprir, nós queremos que Deus se apresente, se manifeste de uma maneira tal na sua vida, que tudo quanto você passar, você possa crer nas promessas que aqui estão. E esse ano de alinhamento, de crescimento, de amadurecimento, nós estamos preocupados em você entender o trabalhar do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. O meu primeiro ponto aqui é trazer quem é o Espírito Santo. Já dei um como que fala lá no inglês? Dá um como que é? É isso aí, vocês sabem falar. É isso mesmo. O Espírito Santo, como muita gente erroneamente tem dito por aí, que é uma força sobrenatural, que é algo que vem e mexe e fala e não. O Espírito Santo é o Deus. Nós temos aí não 3 deuses, mas um Deus que são 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Que esses 3 trabalham em comum. Eles trabalham em prol desta casa, Ele trabalha em prol da minha, Ele trabalha em prol da sua. E o Espírito Santo, essa terceira pessoa, lá no Antigo Testamento, ele vinha sobre as vidas, a qual Deus queria usar e falar, para alinhar algumas coisas para com Israel. Porém hoje, pela infinita graça do Senhor Jesus Cristo, eu e você, lá em 1 Coríntios diz que eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu amo isso. E vocês viram que eu mudei um pouquinho? Ficou bom, não ficou, Diogão? Ficou bem, ficou bom, ficou bom. Mas não foi você que mudou, eu não, tá? Nem a Vilma, que gosta de moda, estilista, pá. Irmãos, assembleando da Gema, todos nós conhecemos aqui o Militão, né? Foi difícil para mim colocar essa roupa, gente. Você dá risada, né, Isabel? A minha esposa sabe tudo isso. Irmãos, mas o porquê que eu estou falando isso? Porque não são pessoas que fazem você mudar. São situações que o próprio Deus cria para nós mudarmos, e através do Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, faz nós mudarmos para alinharmos alguns propósitos que eles têm, aleluia. E eu amo isso, porque é propósito não meu, não do Diogo, não da igreja, mas é um propósito de Deus para algo maior, para o reino dele. Meus queridos e amados irmãos, falar dessa pessoa, você precisa se segurar muito, porque ele vai mexendo aqui e vai trabalhando, para vocês verem
Eu estava numa dúvida tamanha de trazer esta palavra. Quem chegou cedo aqui viu a nossa pastora louvar ao Senhor, deixa eu te usar, juntamente com a equipe de louvor. Eu falei, meu Deus, alinhamento, nós vamos crescer, e para crescer, eu preciso ter essa intimidade que o ano passado nós falamos tanto. Intimidade, estar com Deus, conversar com Deus, orar, fechar a porta do quarto, conversar com Ele, intimidade. Nós conseguimos chegar a esse patamar, ou quase chegamos a esse patamar. Agora vai se ampliar a isso, que é o conhecimento, a liberdade do Espírito Santo de Deus usar a minha vida e a sua vida. Eu amo muito Paulo, porque Paulo, de perseguidor, ele tornou-se anunciador das boas novas. Quem mudou ele? Um pequeno encontro que ele teve no caminho de Damasco. Pequenino, perdeu a visão, teve que ser guiado por outras pessoas, esperou um pouquinho, aguardou um profeta que o Espírito Santo usou para ir falar com ele, e ele ia com uma vontade de não ir. Será que vocês entenderam? Ele queria ir com a vontade de não ir, com medo, porque quem ele ia levar a palavra era aquele que perseguia a igreja. E havia um temor no profeta, e sempre há de haver um temor em nós. Sempre nós vamos pensar, eu não sei, eu não consigo, eu não posso. Mas quando nós abrirmos o nosso coração e deixamos essa terceira pessoa da Trindade usar a minha vida, não há medo, não há barreira, e nós transformamos isso e anunciamos o ano aceitável do Senhor. Meus queridos irmãos, amadurecimento é quando está saindo do verde para o maduro, do que estava se preparando para o que está preparado. Está amadurecendo. Nós já tomamos bastante leitinho, posso dizer assim, pastor Diego? Nós já tomamos bastante leitinho. Eu pude chorar, eu pude sentir a presença de Deus, eu pude falar com Deus no meu quarto. O Senhor resolveu algumas coisas para nós, para que nós pudéssemos chegar a esse amadurecimento. E agora estamos diante desse amadurecimento. A igreja, ela sempre foi perseguida. A igreja sempre teve os seus momentos difíceis. E lá no ano 2 depois de Cristo, Atenágoras de Atenas, um apologista cristão, ele escreveu em defesa dos cristãos para o imperador melhor, Marco Aurélio. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver isso. E ele trouxe algo lindo e maravilhoso nessa defesa do cristianismo. Sem as palavras que ele escreveu nessa defesa, sem o Espírito Santo, Deus está distante. O Cristo permanece no passado. O Evangelho, uma letra morta. Essas palavras que nós lemos, morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade de um poder.
a missão uma propaganda, o culto um arcaísmo e a ação moral uma ação de escravos. Ele está colocando aqui que sem o Espírito Santo não somos nada, não somos nada. Agora eu quero partir para um segundo ponto que eu coloquei, que é muito interessante. Como eu vou entender o Espírito Santo de Deus? Para eu e você entrarmos na faculdade, o que nós fazemos? Ralamos, estudamos, lemos, nos fechamos horas e horas na leitura, para nós enfrentarmos uma sabatina, em sala de aula, algumas perguntas, algumas questões, para que nós adentremos a uma faculdade, para estudarmos, nos prepararmos para o futuro. Eu preciso conhecer esse Espírito Santo. Eu preciso estudar. Esse meu segundo ponto é: como conhecer o Espírito Santo de Deus? Não tem regrinha para isso. Não tem. Se você achou que eu fosse lhe dar uma regrinha para você seguir, para entender esse Espírito, não há. A única coisa que se preza é o que nós encontramos aqui em Atos. Eles se reuniram e foram buscar a promessa. E qual era a promessa? O Espírito Santo de Deus. A única palavra que eu posso bater nela e várias vezes repeti-la é dizer aos senhores e às senhoras: busquem, 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 busquem o Espírito Santo, o esclarecimento, o conhecimento, para que nós possamos entendê-lo a cada dia mais e nós sermos sensíveis a Ele, sensíveis ao Espírito Santo de Deus. No próprio livro de Atos, nós vemos aqui no capítulo 3, depois de receber o Espírito Santo, Pedro, desculpa-me aqui a expressão, um dos mais afoitos, porém um dos medrosos, ele se levanta em uma autoridade tamanha e rasga o verbo diante de todos. Olha, vocês mataram, vocês crucificaram, vocês falaram, levaram ele à cruz e acabaram com Jesus. Porém, foi feito por Deus Pai este plano e esse projeto, e se cumpriu. Ele foi embora, porém a promessa estava nele, e nós aqui estamos recebendo dele esta promessa. E se você quer se conhecer, você quer se dar a ele, você precisa se arrepender. Eu duvido, por conta da perseguição, se Pedro, sem o Espírito Santo, iria levantar naquele momento e falar desta maneira. Porque a própria Bíblia nos diz que havia entre eles prosélitos e havia também os romanos. E os romanos era que dominava. Primeiro, eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo.
Irmãos, irmãs, senhores e senhoras, eu tenho a plena certeza, e nós pastores que compomos a essa igreja, nós temos certeza de que o agir do Espírito Santo, em meio a esse amadurecimento desse meio, coisas grandes há de acontecer nesta casa. Coisas grandes que não foram reveladas para nós ainda, estará acontecendo em nosso meio, no nosso lar, na nossa vizinhança, aleluia, na nossa escola, na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos. O Espírito Santo vai mover, 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 até que haja algo diferente, o quanto nós estamos ministrando. Por que eu falo isso? Porque eu tenho respaldo bíblico. Diz o texto aqui que eu li, de que quando aqueles 120 homens, mais ou menos, falavam com Deus, as pessoas entendiam o apelo de Deus: arrependa-te e venha para mim. Eles ouviam a tradução e eles ficaram preocupados, dizendo: como pode? São judeus, são homens daqui e estão falando a nossa língua. Permita-me fazer aqui uma analogia. A hora que eu e você estivermos orando, presta atenção nisso, presta atenção nisso, presta atenção nisso. O Tiago falou aqui na hora da intercessão: vamos orar e trazer a oração para junto dessas pessoas, para abençoarem. Ele foi, meu Deus do céu, fiel nas suas colocações, porque quando eu e você, nós nos reunimos, nós intercedemos, aquele que habita em mim, habita em você, ele pega como que uma mola que pulsona para diante de Deus, e chegando diante de Deus, Deus devolve como uma resposta, e aí vai ao hospital, aí ele vai à cadeia, aí ele vai à prisão, aí ele vai debaixo de um viaduto, aí ele vai e toca o andarilho que está na estrada, aí ele restaura a vida daquela pessoa que quer tirar a sua própria vida, e ele diz: há um caminho para você, aleluia. Eis que tem um que intercede por você, e eu estou de braços abertos aguardando por você, aleluia. Eu não quero tomar todo o tempo que me foi dado. Eu quero que você entenda. Você entendeu até aqui o que eu pude falar para vocês? Amém, irmãos? Tá fraco, né? Eu vou repetir tudo de novo. Não vou não. Amém? Para que vocês entendessem melhor. Eu queria aqui fazer um pequeno teatro. Pastor, mas o senhor entende de teatro? Não entendo nada de teatro. Isso quem me deu foi a terceira pessoa da Trindade. Aleluia. Pastora Vilma, ela fala inglês fluente. Fala, Vilma. Ela diz que engana, gente. Então vamos ver ela enganar no inglês? Vamos, vocês querem? Vem.
Vilma, 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 Vilma. Pastora, por favor, vem aqui em cima um pouquinho. Eu não sei nada de inglês. Eu aprendi uma palavrinha que é good night, good morning. É isso mesmo, gente? Eita glória! Beleza? Nós temos, como que é o nome dela, pastor? A Denise. Cadê a Denise? Denise, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Irmãos, eu tô aqui que eu tô me segurando. Eu não entendo nada de inglês. As duas vão se conversar aí em inglês. Quem entender mais ou menos, faz assim que elas estão corretas. Tá bem? Aham. Take it. Hello, good night. Hello, hello. Boa noite. Welcome to in my church. Bem-vindo à nossa igreja. Do you like Jesus? Você ama Jesus? I love Jesus. Eu amo Jesus. Caraca, mano. Merece palma? Fica aí, por favor. Eu nada de inglês. No step clay. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar. Yes. Sim. Ah? Mais alguma coisa para complementar isso? Sim, pode falar, pode falar. Fala você, fala você. O pastor Militão aqui testando anos na Flórida. Vamos lá. Eu não entendo nada de inglês. Presta atenção em mim, não nelas. Elas sabem falar, elas sabem conversar, elas sabem se comunicar. Eu não sei nada. Please. Please, oh. Please. No Por like favor. do you? No like do you? Eu não gosto de você. I love you. Eu amo você. And I love you. Eu gosto de você. Eu amo você. Yes. Yes. Mais. Alguma coisa para animar ela. Isso. I am going to church? No. Eu gosto de ir à igreja. Eu gosto de ir à igreja. Como que é a pronúncia? Como que é a I pronúncia? am going I in am. church. Eu vou à igreja. I am. I am going to church. Eu vou à I am igreja. going To to church. Church. Yes. Go. Thank you very much. Do you like? Wow! 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 Yes! Obrigado, pastora Vilma. Obrigado. Deus abençoe. Vocês viram que eu já comecei a falar alguma coisa em inglês? Hã?
Vocês se aperceberam que eu prestando atenção na pastora Vilma, ouvindo a tradução, eu comecei já a falar alguma coisa? Eu quero terminar aqui com Efésios 4. Põe para mim aí, por favor. O Senhor falou a respeito disso. Efésios 4. Aleluias. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança para a vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso digo, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às portas mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns, presta atenção, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você pode. Eu quero jogar você no fogo, porque é no fogo que é provado o ouro. E eu tenho certeza que você é uma pedra preciosa nas mãos do nosso Deus. E eu quero que esse ouro brilhe esse ano, aleluia, alinhando o crescimento para a honra e a glória do reino de Deus. Não pare. Você poderia louvar juntamente com a equipe, pastora? As feridas, os momentos difíceis, podem querer calar-nos, mas aquele que habita em mim e habita em você, ele vai fazer você falar, e os outros entenderão, aleluia. Ele vai usar você, vai usar a nós, e os demais entenderão nesse nosso crescimento deste ano. Irmãos, eu vou externar algo aqui, que está guardado, está ainda uma ferida muito aberta ainda. Quero em primeiro lugar agradecer a cada um de vocês que mandou uma palavra de carinho, de conforto para mim e para a minha família. Perdemos a minha mãe, foi um descanso para ela, estava sofrendo.
mediante a isso, eu perdi a minha coluna. O meu lar perdeu a coluna. A minha esposa tornou-se a filha branca dela. Os meus filhos tornaram-se filhos dela. A minha cunhada tornou-se filha dela. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de 91 anos, nós termos a mamãe junto de nós. E nós termos cuidado dela. Para não pior dessa dor, sabe quem fez o culto fúnebre? Fui eu mesmo. Foi difícil. Foi muito difícil para mim. Não tinha tido essa experiência. Fiz outros cultos fúnebres, porém o da mamãe foi o mais difícil para mim. Porém esse hino que elas estarão louvando, ele diz: volta as suas redes, volte para o mar, volte para o mar. Irmãos, a minha vontade, pastor Diogo, sinceramente, era de sumir. Estou aqui declarando isso, nem minha família sabe disso, mas a minha vontade era de sumir, de sumir. Porém, quando eu liguei o rádio, esse hino veio à tona. Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem? Não é hora de parar. Mediante as situações, as circunstâncias, essa terceira pessoa, ela estará intercedendo por mim e por você, e vai nos tornar homens e mulheres fortes, para estar fazendo a obra dele e engrandecendo o nome dele, e enchendo o reino para a honra e glória do nome dele. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Mas Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Toma todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te amar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. O que te aflige? O que está perturbando a tua alma? O que abate em ti, ó minha alma, que você perdeu? Essa vontade de continuar, não é hora de parar. Deus ainda tem muito o que fazer através da sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O dom que Ele deu para ti, Ele não vai dividir com ninguém. Você mesmo é que vai acrescentar. O dom que Ele te deu, se você guardar para si, Ele vai usar outro sim. Porém, Ele está aguardando você a voltar ao alto mar, a voltar a pescar. Quantas pessoas aqui no nosso meio que são profetas, tem mulheres de Deus aqui, tem homens de Deus, eu volto a repetir, e tem segurado o que Deus tem para ministrar a vida de outrem, e você não ministra. Esse é um ano de amadurecimento, esse é um ano de alinhamento com essa terceira pessoa que habita em mim, habita em você. Lance a sua rede, lance, se entregue ao Espírito Santo dele, deixe Ele usar a sua vida para outra pessoa. Sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Toma todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Filho, aleluia. A noite já passou e a tua hora chegou. Volte para o mar, aleluia. Agora eu vou fechar de verdade. Na Santa Ceia, a minha filha, os meus filhos, eles cobram muito de mim. Tem hora que eu fico meio que engessado por causa deles. Eles cobram demais, Danilo. Eles cobram demais. Papai, mas o senhor esqueceu de dar ceia para os irmãos do louvor. Nossa, que vergonha, papai. O senhor não deu a ceia para a pastora, pastor. Eu falei, misericórdia. Eles estavam vendo tudo. Porém, um deles ressaltou: eu vi a hora que o senhor entregou a ceia para ela, e vocês começaram a se falar, trocar ideia. Pastora, a senhora entendeu o que eu falava com a senhora? A senhora entendeu o que eu falava com a senhora? A senhora lembra que eu falei assim: pastora, a senhora estava falando para mim e eu estava interpretando para mim mesmo. A senhora se lembra? É isso que nós, pastores desta igreja, queremos. Que você tenha entendimento do que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade,
ministra aqui no seu coração, e que você possa passar para outrem, e esse outrem possa entender o que Deus quer da vida dele, da vida dela. Amadurecimento, crescimento. Nós viemos de uma igreja em que havia domingo de ter 2, 3 profecias, e aí um falava em língua do lado de lá, o outro traduzia do lado de lá. Não que nós queremos voltar aos costumes antigos, não. É que nós queremos que eu e você tenhamos intimidade com esse Espírito Santo, para que Ele possa nos usar, para que nós venhamos falar as verdades desta palavra, através do Espírito Santo de Deus. Amém? 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 Amém. Muito obrigado, equipe de louvor. Muito obrigado, pastor Diogo, pela oportunidade de aqui estar ministrando por vocês. Pastor está querendo me cozinhar, gente. Eu já vim queimado, agora ele quer cozinhar. Estou na missão de intercessão por vocês. Se cuidem. Estarei intercedendo por vocês. Que Deus abençoe a minha vida, a nossa vida, o nosso ministério, a nossa igreja. Que cada um de vocês, olha, possam sair daí, olha, pegando fogo, e que Jacareí seja bombardeado através da sua vida, pois o Espírito Santo vai usar você. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe. Passo a quem lhe é de direito.